Tudo posto de volta e a expressão de ordem agora é somos o que comemos. Mas será que realmente nos alimentamos com qualidade? As dicas agora são do médico Ricardo Portieri, especialista aqui do Hospital Bandeirantes, em São Paulo. Vamos conferir. Com o corre-corre do dia a dia, muitas pessoas se alimentam de forma inadequada. E a falta de uma alimentação saudável e ideal abre espaço para os famosos lanches, os salgados, fast foods e produtos industrializados. Isso é claro devido à praticidade, mas é importante destacar que os danos futuros podem se tornar irreversíveis. Isso porque uma má alimentação pode afetar a saúde de diferentes formas. Aí pode surgir gastrite, úlcera, colesterol alto, diabetes e tantos outros problemas. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Ricardo Portieri, que é coordenador cirúrgico do pronto-socorro do Hospital Bandeirantes, para falar sobre esses danos que a má alimentação pode trazer para a gente. Doutor, muito bom dia. Obrigado pela presença. Bem-vindo, né? Obrigado pela oportunidade. Um assunto ótimo falar sobre alimentação nesse começo de ano, né? Isso porque é verdade, até porque as pessoas exageram e depois... Ah, mas essa foi só hoje, o ano que vem eu corrijo. E aí esse ano que vem nunca chega, né, Maria Cândida? Mas também, doutor, eu acho que, já perguntando, existe uma tendência das pessoas a pensar no natural. Não está existindo um pouco dessa... Ou lá no consultório, lá no hospital, só pega gente que quer... Como que foi? Meter o pé na lama. Colocar o pé na lama. Como que é? Você tem essas duas linhas que você falou. Realmente, principalmente pessoas mais jovens, tá? Já tem realmente uma tendência de ter uma alimentação mais natural. Os famosos naturebas, né, na realidade. Só que o grande vilão para tudo isso que foi comentado nessa introdução desse programa foi a industrialização. A nossa industrialização, a praticidade, né? O dia a dia, o corre-corre, o estresse, favorece esse tipo de alimentação que foi comentado agora, entendeu? Ou seja, lanches rápidos, fast food, alimentos industrializados, né? Condimentos, ricos em condimentos, frituras, gorduras, trazendo todo esse transtorno para a saúde, né? que foi comentado agora. Para a gente poder ilustrar essa nossa conversa sobre alimentação saudável, olha, ai que delícia, Maria Cândida, ô coisa boa, vírgula, né, doutor? Coisa boa, vírgula. Olha lá, um prato cheio de salgadinho, de fritura. Isso aí deve ter 1 litro de óleo, né? Se a gente espremer tudo isso. Isso daí realmente, para algumas pessoas, é uma bomba quando chega no estômago, né? Para outras pessoas, não. Então, o que esse óleo todo, essa gordura faz no estômago? O contato com os ácidos e tudo? Exato. Agora você falou tudo. Na realidade, a partir do momento que você come uma batata frita, né, ou um hambúrguer, principalmente se ele vier regado com bastante mostarda, ketchup e maionese, chega no estômago, a primeira coisa que acontece é uma deflagração de ácido gástrico, assim, uma preparação para tentar digerir aquele alimento, né? E todos nós temos na parede de dentro do estômago uma camada protetora, né, chamada barreira mucosa. A primeira coisa que vai embora nesse momento, assim, a médio prazo, é essa barreira. Então, assim, a repetição desses alimentos, a pessoa acaba perdendo essa proteção, estimulando cada vez mais o ácido clorídrico, que é o principal componente do suco gástrico que você precisa para a sua digestão, né? E cada vez mais se somando, como a gente falou, todo dia ingerindo esse tipo de alimento, associado a outros também, como café, como bebida alcoólica, que a gente pode falar também, tá? A gente vai desgastando essa barreira e causando um dano na célula de dentro do estômago e primeiro vem a gastrite, a dor, até chegar ao ponto da úlcera, refluxo gastroesofágico, é uma sequência. Então, doutor, o organismo, na verdade, ele se prepara para receber esses alimentos, mas o excesso desse preparo, esse suco gástrico que ele acaba produzindo, vai fazer mal para o próprio organismo, é isso? Se você tiver sem a proteção da mucosa, exatamente, vai desgastando. Vai desgastando cada vez mais. E tem alguns alimentos que eles chegam lá e realmente eles desgastam a mucosa gástrica. E, por exemplo, vou te dar um exemplo para ficar bem fácil para todo mundo entender. Um embutido, um salaminho cheio de sal, entendeu? Quando você ingere, além da carga de suco gástrico que você precisa
para poder digerir melhor esse alimento, entendeu? A barreira mucosa, ela já vai se desgastando, tá? Então, cada vez mais vai piorando, vai causando dano celular, e isso se torna repetitivo, e principalmente se ele ingere geralmente uma bebida alcoólica associada, né? O dano celular é maior ainda. Essa membrana não se refaz? Ela se refaz, mas às vezes você não dá tempo. Você não permite isso, né? É o famoso hábito de todo dia você se manifestar diante de um fast food, de uma comida bem mais pesada. Tem mais foto? Vamos lá? Tem isso? Ah, bebida. Opa. Bebida alcoólica, Então, olha aí. quanto podemos beber? Né? Todo mundo fala assim, bebo socialmente. O que é beber socialmente? E pode beber socialmente ou devemos eliminar totalmente a bebida? Assim, essa palavra socialmente, ela pode ter várias interpretações, né? Na realidade, a sociedade, todas as sociedades médicas, elas, principalmente a de gastroenterologia e hepatologia, elas têm a quantidade ideal que você pode ingerir de cada bebida alcoólica por dia. Vou te dar um exemplo. No caso do vinho, em torno de 270 a 215 ml por dia. Entendeu? Que uma taça, não? Não chega nem a ser uma taça, se for aquelas taças grandes, né? Bebida gestionada. Desculpa, parênteses, por isso que os italianos falam que pode tomar uma taça de vinho por dia, é isso? Mas eu acho que eles e os franceses acabam tomando muito mais. Né? Isso mesmo, né? Tá. Tá. E isso varia de pessoa para pessoa também. Certo. Tá? A partir do momento que você excede essa quantidade, né, o que acontece? Ocorre novamente o dano celular, tá? Essa quebra da barreira mucosa, tá? E essas doenças, primeiro vem a dor, né? Que é chamada dispepsia, acho que todo mundo já ouviu falar. Dispepsia é dor, né? Excesso de inflamação. Dor no estômago. Dor no estômago, no exatamente. Dispepsia. O conjunto de... a dor pode ser no estômago, no esôfago, tá? E o que acontece? A pessoa sente a dor porque já existiu o dano celular e existiu a inflamação. Então, realmente, o primeiro sintoma é a dor. Aí é o momento, as pessoas deixam, às vezes, o vizinho ou um parente, toma esse antiácido, toma esse remedinho que eu tomei. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Entendeu? Justamente por causa dessa mudança de organismo de uma pessoa para outra. Isso, exatamente. E o açúcar, que falam que é o grande vilão, né? As crianças também estão tentando mudar o comportamento, a gente usando um açúcar mascavo, ou aquele açúcar... Tem um outro açúcar natural, que eu esqueci o nome agora, mas, enfim, vamos lá. Tá. O açúcar, ele não é tão danoso para o aparelho digestivo em relação a essas doenças, ou seja, gastrite, úlcera, etc. O problema do açúcar é a longo prazo o que ele pode causar no metabolismo de uma criança. Estou falando em doenças como diabetes, né? A longo prazo também aumento do colesterol por aumento de açúcar. É que geralmente o açúcar vem associado a outras coisas gordurosas. Você vai falar, por exemplo, num quindim ou num doce, além de muito açúcar, ele vem com muita gordura, muita manteiga, sabe? Principalmente gordura trans, que também vai ser danoso ao organismo. Tá. Por outro lado, já a gente falou do açúcar, também tem outro vilão muito famoso, que é o próprio sal. O excesso de sal, a gente já falou inúmeras vezes aqui no programa, né, Maria Cândida? Mas agora, novamente, para reforçar essa situação, com a palavra do médico. Sim, o excesso de sal, acho que já tinha comentado, o sal, ele assim, o dano celular no estômago, o excesso, principalmente associado a um embutido ou algum condimento, tá? O dano celular é na hora, né? Na hora que você come, né? Acontece, como eu já falei, a quebra da barreira mucosa, o excesso de suco gástrico. Então, o dano celular é naquela hora, é momentâneo. Tá? Isso se repetindo diariamente, né? Assim, não só ocorre aumento de pressão, todas essas doenças que nós já comentamos, tá? E assim, quando você vai falar com o paciente, poxa, mas o senhor não come muito sal, etc., ele fala, não, doutor, mas a minha alimentação é saudável. Por exemplo, eu não tomo refrigerante, eu não tomo café, eu não tomo sal. Mas quando você vai a fundo investigar, ele está comendo muito sal, excesso de gordura, tá? E às vezes
bebida alcoólica associada. Então, isso tudo é um conjunto de fatores. A boa alimentação é muito difícil, né? É muito difícil a gente ter uma boa alimentação. E eu digo por mim que eu não consigo ter uma alimentação 100% saudável. São poucas as pessoas Isso que seria conhecem. pelo ritmo de vida que a gente leva, doutor? Exatamente. Tem dias que, infelizmente, isso já aconteceu com você, é natural. que vocês acabam pulando uma refeição, que também não é bom. A gente está falando de alimentos vilões, mas também tem um outro lado, você deixar de se alimentar também. Então vamos falar sobre esse caminho inverso, que tem muita gente que fala assim, olha, mas eu quero ser saudável. E para muita gente, o ser saudável é ser isso aqui, ó, ser magro, sem um palito. E aí não come, não se alimenta adequadamente. E aí surge um outro problema, muito famoso, por sinal, no mundo da moda, entre as modelos, que é a bendita anorexia. Não é isso, doutor? Que vem Exatamente. principalmente na adolescência, né? Uma vez eu fiz uma matéria, acho que entre 14 e 18 anos, mais ou menos, que muitos... A maioria dos casos é isso? Muitos casos de anoréxicas. Assim, o menos grave, no caso de anorexia, é o emagrecimento. Tem várias outras coisas, mudança no metabolismo, diminuição da imunidade. Tem pessoas que com anorexia, elas não morrem só por causa da desnutrição e do emagrecimento, não. Morrem de infecção urinária, infecção pulmonar, porque quando você não se alimenta também, principalmente da forma adequada, tá? Você também abre as portas para infecções, doenças consumptivas. Mas você não consome os nutrientes necessários, é isso, Exatamente. doutor? A ausência desses nutrientes, então? É como eu falei, que causa todos esses problemas, principalmente para imunidade, diminuição de toda a tua barreira, toda a tua defesa imunológica vai embora, problemas nos músculos, nos ossos, problemas hepáticos, que você começa a consumir. O fígado é um supermercado que nós temos, tá? Então, ele guarda todos os nossos nutrientes. A partir do momento que você não se nutre, você não come, você começa a gastar toda essa reserva hepática que a gente tem. Isso tem um preço também, consumo de músculo, né? Isso tudo causa problema renal, problema digestivo, cardíaco a longo prazo, queda de pressão. E o que a pessoa deve fazer, então? Por exemplo, a pessoa que está assistindo ao programa agora não sabe direito se come muita coisa industrializada, se não come, se come muita gordura, se não come. O senhor aconselharia a procurar um gastro para fazer um check-up geral e aí, a partir daí, de repente, procurar uma nutricionista, um nutricionista para rever os conceitos? Como é que faz? A primeira coisa é assim, se você tem sintoma como dor, né, como vômito, né, algum desconforto abdominal, eu acho que você deve ir primeiro num gastroenterologista. Tá? Aí o que vai acontecer? Ele vai estudar assim, o teu comportamento de vida, o teu hábito alimentar e se precisar, nós vamos lançar mão de alguns exames. O mais importante é a endoscopia digestiva, que faz o diagnóstico de todas essas doenças que nós falamos. Tá? Tem outros exames também. As pessoas que estão assintomáticas e que acham que tem uma alimentação perto da saudável, eu acho que elas podem deixar o gastroenterologista para um segundo tempo. Acho que elas podem ir no nutricionista, nutrólogo, tá? Fazer uma educação alimentar, cortando todos esses itens que nós falamos, gorduras, frituras, excesso de café, bebida alcoólica em excesso também, bebidas à base de cafeína, que é refrigerante, chamate, né? Café, como nós já falamos, tá? Então, essa orientação nutricional é muito importante também, tá? E a partir do momento, se ele começar a ver que, nossa, estou emagrecendo, estou conseguindo fazer um exercício físico que eu não fazia, minha saúde, que a pessoa sente quando a saúde está melhorando, né? Tá? Acho que ele pode ir num gastroenterologista ou mesmo num clínico como um check-up normal. Entendeu? Porque às vezes as consequências já estão lá dentro e ele acaba não percebendo. Exatamente. Muitas dessas doenças que nós falamos aqui, elas chegam de forma silenciosa. Chegam. E aí só realmente quando o organismo está gritando que a gente percebe e aí vai pedir socorro. Né, Por isso que o check-up é importante, porque ele já vê colesterol, triglicerídeos, né? Se precisar ver a parte digestiva também, com ultrassom, endoscopia, tudo que a gente já conversou. Uma última pergunta, que não tem a ver com o alimento industrializado, mas já que eu estou na frente de um gastro, remédios. Pessoas que tomam muitos remédios. Quando chega isso no estômago, o que acontece com os ácidos, com a membrana, com tudo, doutor? Sendo bem rápido, eu vou falar dos dois tipos. Primeiro,
Vamos falar dos remédios em geral. Os principais vilões, aqueles que mais atacam essa barreira mucosa, o estômago paradigestivo, são os anti-inflamatórios, tá? Remédio para dor, tá? Que você toma às vezes, nossa, torci meu joelho no jogo de futebol, torci meu pé, machuquei. Aí você Automedicação. automedicação. Toma um anti-inflamatório, um analgésico forte. Esses alimentos, eles caem que nem bomba no estômago mesmo, tá? Destrói a barreira mucosa, aumentam a secreção, causam gastrite, dispepsia, podem chegar até úlcera e até hemorragia digestiva. Tem pacientes que vão ao pronto-socorro vomitando sangue com hemorragia digestiva por causa de remédio. Às vezes é 1 ou 2 doses, não é uma semana inteira, não. Coisa pequena. Exatamente. Isso não é comum, ainda bem, tá? Mas isso pode acontecer. Então, cuidado com a automedicação também, tá? E outro, acompanhando uma linha completamente diferente, mas tem a ver com remédio também, são as pessoas que se automedicam para gastrite, dispepsia, etc. Às vezes você esconde uma doença importante, tá? Às vezes você diminui também, porque é importante o ácido gástrico, né? Dentro do suco gástrico para digerir os alimentos. Às vezes você, com excesso desses inibidores, os antiácidos em geral, você causa problemas. E o principal deles, que eu acho que vale a pena falar para a população, é o crescimento de uma bactéria que se chama Helicobacter pylori, ou H. pylori, que eu acho que bastante gente sabe. Entendeu? Nossa, bastante, essa bactéria eu já ouvi falar, não sei até se eu já tive essa bactéria. É uma palavra bem que veio à mente. Veio à mente. Acomete 30% da população e toda endoscopia você tem que fazer uma pesquisa para essa bactéria, que é uma grande causadora de todas essas doenças como gastrite, úlcera, dispepsia, etc. Bom, então cuidado com alimentos industrializados, muita gordura e com a injeção inadequada também de medicamentos sem a devida orientação médica. Tá feita a dica, né, Maria Cândida? Exatamente. Então começar o ano, vida nova, tudo muito natural, exercício físico, né? Tentar rever os conceitos, bastante coisa, fazer um diário. Né? Vou fazer um diário agora. Uma meta e cumprir a meta, hein? Meta e cumprir a meta. Peraí, mas também não vamos querer muito mais do que a gente pode dar. Calma. Dá um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Vai, doutor. Doutor, muito obrigada. É isso, eu que agradeço. Volte sempre, tá? Muito obrigado. Eu sei que você está gostando e o bom é que não termina por aqui. Depois do intervalo, o Tudo Posso vai trazer muito mais para você. É claro que eu te espero.